Graça e paz, meu nome é Eduardo Rocha, sou um dos pastores aqui da Igreja Batista Koinonia e tenho o prazer de compartilhar com você a palavra de Deus. A Bíblia diz em Atos capítulo 16, versículo 25, por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O contexto da prisão de Paulo e Silas é muito interessante. Diz a Bíblia que havia uma mulher com um espírito de adivinhação e ela trazia lucro aos seus senhores. Paulo, ao ver aquela situação, e porque todos os dias passava por certo local, aquela mulher dizia que ele era filho de Deus. Paulo expulsa o demônio daquela mulher, promovendo libertação, e juntamente com os demônios foi-se o lucro daqueles senhores. Eles ficaram tão indignados que denunciaram Paulo e Silas e eles foram presos. Na prisão, Paulo e Silas foram colocados no cárcere inferior, onde os seus pés e suas mãos foram amarrados. E a Bíblia começa aqui, a partir do versículo 25, uma narrativa extraordinária. A primeira coisa que o versículo 25 diz é que perto da meia-noite, Paulo e Silas cantavam e adoravam a Deus. Vamos pensar nesse texto? Meia-noite é uma hora muito interessante. A Bíblia é repleta de situações onde à meia-noite algumas coisas aconteceram. Por exemplo, lá em Êxodo diz que foi à meia-noite que o anjo da morte passou matando todos os primogênitos do Egito. Foi à meia-noite que Sansão derrubou os portões da cidade na força do Senhor. É justamente à meia-noite que na parábola das virgens, em Mateus capítulo 25, que Jesus retorna e ele encontra as virgens prudentes e as insensatas. As prudentes são aquelas que têm o azeite, as insensatas são as virgens displicentes. A grande questão é que a meia-noite tem um significado muito interessante. Geralmente é o ápice de uma noite, é o tempo de decisão, é onde a noite é mais escura ou talvez mais sombria. É justamente à meia-noite que muitos perdem a esperança, mas foi justamente na meia-noite que Cristo se manifestou, que Deus se manifestou na vida de Paulo e Silas. Agora também o texto nos ensina que à meia-noite Paulo e Silas tiveram uma conduta extraordinária. A Bíblia diz que eles oravam, cantavam e testemunhavam. A nossa postura diante de tudo isso que nós estamos passando, diante dessa verdadeira meia-noite que estamos encarando, deve ser a postura de Paulo e Silas. Paulo e Silas, em primeiro lugar, oravam. A oração é a nossa conexão com Deus. Nós podemos hoje estar desconectados do mundo, mas nós não estamos desconectados com o trono da graça de Deus. A Bíblia diz que em diversos momentos da história, em tempos dificílimos, o povo de Deus usou esse recurso tão poderoso, que é o recurso da oração. A segunda coisa é que além da oração, Paulo e Silas mantiveram uma postura de adoração. Gente, adoração é muito mais do que cânticos entoados com os lábios. Adoração é um coração que fala diante de Deus. Obviamente que a gente entende que aqui eles entoavam cânticos, hinos de adoração a Deus. E é isso que nós devemos fazer nesse tempo. A Bíblia diz que nós temos o chamado para louvar a Deus em todo o tempo. Independente de qualquer situação, nós fomos convocados para adorar ao Senhor, para declarar cânticos espirituais, cânticos de louvor a nosso Deus. E o interessante é que em meio a tudo isso, os outros presos escutavam. Olha que coisa interessante. A Bíblia diz que o mundo vê o nosso testemunho, ele vê as nossas atitudes, ele ouve os nossos cânticos e as nossas orações. Querido, talvez você está aí preso
entre aspas, confinado dentro de um apartamento, mas os nossos vizinhos estão vendo as nossas atitudes e ouvindo o que sai dos nossos lábios. É importante que nesse tempo possa haver um testemunho excelente do que o Senhor é para nós. Deus não mudou apesar dessa diversidade. Então, que não mude a nossa adoração, que não seja mudado o nosso cântico de louvor ao nosso Deus, porque o mundo está olhando para nós, está olhando para a igreja. Em segundo lugar, além dessa postura de oração, adoração e testemunho, a Bíblia diz que em meio a essa meia-noite houve uma ação extraordinária de Deus. De repente, Deus decide agir. As estruturas daquela prisão são abaladas, as cadeias são abertas. Por quê? Porque em meio ao sofrimento houve oração, houve adoração, houve testemunho, mas também houve o de repente de Deus. Deus decide agir, Deus decide operar. E não é isso que está acontecendo. Nós estávamos vivendo a nossa vida normal. De repente, como em Paulo e Silas, tudo para, mas não parou a nossa adoração. E de repente, Deus se manifesta em meio a tudo isso. Querido, o que nós estamos crendo é que o Senhor se manifestará nesse tempo. Que não cesse a sua adoração, que não pare as suas orações, que não cesse também o seu testemunho, porque de repente o Senhor vai agir e a vida vai voltar ao normal. A quarentena é um tempo de nós buscarmos a Deus, talvez de reencontrar aquela dracma que foi perdida. Tempo onde vamos sair mais fortes e que depois vamos contar os feitos do Senhor nas nossas vidas. Não perca a oportunidade que você está tendo de conhecer a Deus, de orar, de adorá-lo, de testemunhar do Senhor, seja pelas redes sociais, seja pelo WhatsApp, seja como for. A grande questão é que de repente Deus agirá e tudo isso se findará. Que Deus abençoe a sua vida, mantenha uma postura diante do Senhor, que tudo isso logo vai passar. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.